Olá, internet! Estamos aqui hoje para falar sobre as dúvidas que os atores têm, as dificuldades que os atores de teatro têm no palco, às vezes em cena. Nós abrimos uma caixinha aqui no Instagram de perguntas para isso e nós fizemos uma pesquisa interna também na companhia. Então o pessoal da companhia nos mandou por WhatsApp quais eram as dificuldades deles como atores. Então hoje a gente está aqui com a nossa professora, diretora e fundadora, Bianca Melassi, está aqui do meu lado, e hoje ela vai nos ajudar com essas nossas dificuldades. Certo, Bianca? Certo. E hoje nós trouxemos 3 questões que as pessoas levantaram, não só na parte de atuação, mas também de construção de personagens. E vamos lá, vamos conversar. Agora a gente vai começar então com a primeira dificuldade, e a primeira dificuldade que a gente recebeu é receio de parecer superficial na hora de atuar. Bianca, como que a gente lida com isso? Isso não acontece quando o ator ou a atriz está envolvido no seu propósito de cena. Então, quando ele está envolvido naquilo que ele tem que fazer, no seu objetivo, no seu propósito, ele coloca verdade, ele faz com verdade, e a plateia só vai se interessar naquilo que ela vê verdade. Eu não posso fingir que estou fazendo alguma coisa, eu tenho que de fato fazer alguma coisa. Eu não finjo sentir, eu de fato sinto. Por exemplo, eu não posso entrar em cena sentindo raiva, medo, alguma emoção, sem nenhum propósito definido, não aconteceu nada e eu tô sentindo aquilo. Isso não acontece. Todo sentimento, ele resulta de algo que aconteceu antes. Então, o ator ou a atriz, ele precisa estar muito bem fundamentado no que aconteceu. Ter muito certo dentro de si o que aconteceu para resultar naquele sentimento. Nunca entra sem nenhum propósito. E essa preocupação de parecer artificial, ela some quando você sente a emoção. Então você não deve imitar um sentimento, imitar um gesto, imitar um tipo. Você deve de fato viver a emoção, viver o gesto, viver o tipo. E para isso, você precisa agir como se fosse o personagem, se colocar em situação, respeitar as circunstâncias dadas e construir o personagem primeiro internamente, porque o exterior vai reproduzir tudo aquilo que você construiu no interior. Então a gente pode dizer que essa preocupação de parecer superficial, ela inclusive, só de você sentir essa preocupação no palco, já quer dizer que você não está tão concentrado naquelas sensações. Sim, porque na verdade você não está vivendo como se você fosse o personagem, você está com uma preocupação do ator, da atriz. Então se você estiver super focado no personagem, isso nem passa pela sua cabeça em cena. Sim, se você está vivendo o personagem, se você está agindo como se fosse, com o seu... independente do propósito. Se meu propósito é sentar e eu faço isso com verdade, você já estará eliminando todas essas objeções. A plateia vai sentir a verdade, vai se interessar pelo seu sentar, se ele for de verdade. Então a única preocupação que tem que ter é viver o personagem, viver aquele momento. E o personagem vive aquela cena, vive aquele momento sempre como se fosse a primeira vez. Legal. E agora a gente vai para uma segunda dúvida do pessoal. A dúvida é em relação à expressividade facial. Se também essa expressividade facial está sendo convincente, se não está sendo convincente, etc. Esse não deve ser um problema, porque entra naquela mesma questão. Eu não tenho que querer mostrar algo. Eu tenho que de fato sentir algo. Então, quando eu me preocupo em mostrar, eu estou fazendo uma atuação forçada. Mas quando de fato eu sinto, eu externalizo aquele sentimento. Então, a maneira que eu sinto é expressada. E a plateia sente verdade. A gente tem que ter cuidado se eu estou querendo mostrar. Então, se eu estou me expressando, se a plateia vai entender o que eu estou sentindo. Porque ela de fato só vai sentir
só vai entender o que você está sentindo, só vai se interessar por isso se você de fato estiver sentindo. Então não é assim, a pergunta não é se eu estou mostrando, mas é se eu estou sentindo. Eu falei recentemente para os alunos da companhia sobre o uso do espelho. Quando eu comecei a fazer teatro, me falaram assim, vai lá no espelho e veja o que você está fazendo. Só que o espelho para mim me prejudicou muito, me desvia a atenção. Então eu fico mais preocupada se eu tô bonita, se eu tô feia, com a minha roupa, se o meu gesto tá bonito, se o meu gesto tá legal, se a minha cara tá legal, se o meu rosto tá legal, do que preocupada se eu estou sentindo aquilo. Então o uso do espelho, ele só é positivo, ele só é válido se você de fato estiver interessado em saber como você está expressando aquilo que você está sentindo. E não se a sua expressão tá legal, se a sua emoção tá aparente, se você tá bonito ou feio, se o seu gesto tá legal ou não. Sim. O uso do espelho, ele serve, assim, ele só serve se você estiver realmente interessado e conseguir focar em externalizar aquilo que você tá sentindo. Tem que tomar cuidado para o espelho não acabar tirando o foco, né? O uso do espelho é justamente para te ajudar e não para você começar a focar em outras coisas. Seria isso, né? Tipo, uma questão também que eu queria falar assim é que essa preocupação em externalizar, eu acho que às vezes também cada pessoa externaliza um sentimento de um jeito, né? Então, às vezes, quando a gente se preocupa muito na expressão facial, em como eu externalizo uma raiva, acho que é procurar meio que o seu modo também, certo? É você sentir essa raiva e tentar colocar pra fora, né? E não... como que é raiva? Porque você vai ver uma raiva em um desenho animado, sei lá, seria uma coisa super caricata, uma coisa super... E aí, você se preocupar em trazer isso pro palco, às vezes você tá trazendo... E você tá trazendo uma caricatura, mas você não tá sentindo, né? Acho que tem muito isso também, né? O estereótipo. Como eu vou mostrar a minha raiva? É o clichê, né? Mas isso que você falou é muito real, porque assim, cada um sente a sua maneira. E na realidade são os sentimentos da Bianca que vão... Não é o sentimento... Eu ajo como se eu fosse personagem, mas o sentimento ainda é meu. Eu tenho que ver dentro da minha vida, dentro do que eu sou, como eu externalizo esse sentimento como se eu fosse o personagem. Então, Bianca, como você agiria se você fosse o personagem? Então, Will, como você agiria se você fosse o personagem? É por isso que, se eu fizer um personagem hoje e daqui a algum tempo você fizer o mesmo personagem, esse personagem vai ser diferente, porque eu tenho... as minhas características, eu tenho a minha vivência, eu tenho o meu repertório, eu tenho a minha bagagem, que é diferente da sua. Não existe um modo certo de você sentir alguma coisa. Existe o seu sentir. E você vai sentir isso de fato, e esse externalizar vai ser real, vai ser de verdade. E com certeza a plateia vai também sentir. Mas o interessante do espelho também é que às vezes você também pode buscar uma coisa a mais, né? Porque dependendo da proposta, é interessante até que seja caricato, por exemplo. De alguma forma, alguma coisa assim, né? Você acha que de repente... eu vou usar o espelho aqui porque eu quero demonstrar uma coisa, mas agora eu quero testar isso de uma outra forma, sabe? Assim... É meio que um lance de micagem mesmo, assim, né? Agora eu quero fazer isso, mas eu quero fechar um olho nesse momento, assim. E aí, se combinado com o sentimento, isso funciona legal. O que você acha disso? Quando você tem um gesto, quando você tem, por exemplo, as formas populares, né? Que tem personagens tipo, que tem todos os estereótipos. Aí tudo bem, porque você tem uma forma. Mas... se tratando de um teatro, e você usa o exagero, também você usa do exagero. Agora, quando se trata de um personagem realista, você tem que se preocupar, você pode até conseguir, por exemplo, um gesto que seja
bem-sucedido. Eu consegui aqui uma forma bem-sucedida. Só que ela só vai ser válida se todas as vezes você repetir isso com verdade. Se todas as vezes você tiver o sentimento. Agora, se de repente você fizer aquela forma e você só repetir porque ela foi bem-sucedida, uma hora ela vai ser mecanizada. Então você só vai estar repetindo porque é legal, mas ela não vai estar carregada de nenhum sentimento, de vida nenhuma. Então, vai ser mecanizado. Então, não é isso que a gente espera. Você pode usar esse recurso, porém, você tem que ter muita consciência. Isso é assim, a todo ensaio, a toda apresentação, de que esse gesto, essa forma, ela tá carregada daquilo que você tá sentindo. E o perigo da mecanização de gestos é que começa a ficar, tipo, tudo muito superficial, né? Seria isso também, né? Esse lance da mecanização, né? É você fazer uma coisa simplesmente porque você acostumou com aquilo, mas aquilo já não traz mais o sentimento, a verdade que deveria trazer. Seria isso, né? A atuação mecânica, ela é aquela que só carrega a forma, né? Só carrega o exterior. Não tem nada de interior. Então, ela cai na má teatralidade. Que você reproduz. Você, de fato, não vive. Você apenas reproduz. Esse é o perigo da má teatralidade, da atuação mecânica, de você só reproduzir. Isso tem que tomar muito cuidado quando você apresenta várias vezes a mesma peça. Porque no começo, não. No começo você tá, assim, vivendo aquilo. Mas com o passar do tempo, das apresentações, você precisa manter isso, porque senão você cai na má teatralidade, você cai na mecanização. Vamos agora então para última, né? Última dificuldade que a gente vai trazer nesse vídeo hoje. E a última é a dificuldade de interpretar um personagem com o qual você não se conecta. Um personagem que você não se sente à vontade para representar, ou que você não sente conexão. Como passar por essa dificuldade? Seria aquela situação dos valores diferentes dos seus, né? De você não concordar com o personagem, de você achar que ele é péssimo, uma péssima pessoa. Fazer um vilão, por exemplo, sei lá, ou... Sim, alguém que você não tem valores muito diferentes dos seus. Isso acontece, né? E é muito bom que aconteça, porque aí a gente se desafia. Sai da zona de conforto. Nós temos capacidade criadora, né? O ator criador, ele cria um personagem interiormente, ele cria o interior do personagem e cria o exterior do personagem. É preciso estudo quando isso acontece, né? Por exemplo, aliás, quando isso acontece não, sempre, né? Mas assim, neste caso, é preciso ainda mais estudo. Por quê? Você não se conecta com ele. Você acha que, de repente, ele não tem nada de bom para oferecer. Mas você não será você em cena. Você é o personagem em cena. Então você age como se fosse o personagem. Então você precisa agir como se fosse esse personagem que você não gosta. A gente precisa se aprofundar nas circunstâncias dadas. Na época em que esse personagem vive, o momento em que ele vive, a vida desse personagem, quem ele é, o que ele representa, por que ele faz o que faz, quais as motivações dele. Então estuda tudo, a vida inteira do personagem, porque você precisa estar muito bem embasado disso. Ali você vai entender o personagem. Você não precisa concordar com ele, você precisa entender. É um trabalho de pesquisa, de você entender por que aquela pessoa que, né, do mundo real ou não, agiria daquela forma, né? Eu acho que você acaba tendo que justificar o comportamento, né? Ou para você acreditar naquilo, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ruim, eu tenho
prazer, se eu vou fazer, eu tenho prazer em matar outras pessoas, eu sou um serial killer, por exemplo, sei lá. Eu acho que você tem que entender desde o início o que motiva essa pessoa a ter isso, né? Se ela tem uma doença, se de repente ela foi também, se ela sofreu tem algum trauma de infância, sei lá, né? Não assim, aquela coisa de não passando pano e tudo mais, mas é para você entender a motivação do personagem, né? Eu acho que você tem que passar por toda essa construção, né? É um trabalho de pesquisa, seria, né? É um trabalho de anamnese, né? Você fazer essa anamnese, você fazer toda a vida pregressa dele. Então, mesmo que você não concorde, mesmo que seja totalmente errado, você tem que saber os porquês. Então, faça todos os porquês. Por que ele faz, por que ele vive, por que tudo. Se questione a todo momento, questione todas as ações. Tem que estudar muito. Quando você questiona, acho que você acha justificativa, né, para ele agir daquela forma, certo? Sim, mesmo você acha uma justificativa que tem que ser plausível pro personagem, não pro ator. Isso, exatamente isso, é muito legal. Tem que ser plausível pro personagem, não pro ator. Você pode não concordar, mas você se põe no lugar, né? Que é uma das coisas que o teatro é a arte que mais faz, né? O teatro é a única arte que exerce a empatia, porque você se coloca no lugar do outro de fato. Então quando a gente às vezes faz um papel de um vilão, alguma coisa assim, a gente entende por que ele tá fazendo isso, né? A gente pode não concordar, mas a gente entende. E quando a gente entende também a motivação. Porque se você sobe no palco não concordando de forma alguma com aquilo, você nunca vai conseguir representar aquilo, né? Você não sente verdade, né? Você não tem verdade pra você, não tem verdade pra plateia. A plateia só vai acreditar se você acreditar. Imagina, você sobe tendo nojo de você mesmo no palco, né? Sei lá. Aí é uma coisa que acaba até isso de repente fica evidente, né? Você tem que fazer uma maldade muito grande. Sei lá, a gente tá falando de bem e mal aqui porque são conceitos mais simples, né? Mas tem que fazer uma coisa assim que você não concorda de jeito nenhum, que você se incomoda muito, a plateia também percebe se você não estiver à vontade com isso, né? Sim, isso é nítido, né? Porque ele vai fazer de mentira. Ele vai fazer aquela coisa mecanizada. Ele vai fingir fazer. Ele não vai de fato fazer. É claro que no teatro a gente não mata de fato, a gente não esfaqueia de fato, a gente não bate de fato. Tudo tem, né? Mas tudo tem uma técnica. Mas você tem que fazer com o máximo de verdade, né? Verossimilhança. E aí, se nunca passou por isso, tem que pesquisar muito mais, né? E buscar isso, né? Gente, então, por hoje é só. Queria agradecer a presença da Bianca Melassi. Bianca, quer falar mais alguma coisinha? Quer dar o seu tchau? Tchau, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar fazendo esses vídeos de bate-papo. Então, vocês têm a chance de mandar as suas objeções, as suas dificuldades, as suas dúvidas. E aí a gente vai conversando e democratizando o estudo do teatro. Fiquem espertos, ligados, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente mais consegue interagir. Então, vira e mexe, a gente abre uma caixinha lá, a gente pergunta quais são as dúvidas, as dificuldades das pessoas e sempre que possível a gente vai aparecer aqui trazendo novidades, trazendo essas conversas, esses bate-papos. Comentem aqui também, na verdade, né? Se quiserem, podem comentar dificuldades que vocês têm ou qualquer outra coisa. Fiquem à vontade também para abrir uma conversa aqui com a gente. E eu gosto muito da forma, do termo que a Bianca usa, que é a democratização dos estudos de teatro. Então a gente fica muito feliz de estar aqui trazendo para vocês essas informações. A gente espera que tenha valor isso para vocês e que vocês, estudantes de teatro, pessoas que querem fazer teatro, que vocês consigam tirar daqui dessas nossas conversas ou de outros conteúdos que a gente faz, tirar informação de valor. O mais importante, o que a gente mais gosta de fazer é compartilhar conhecimento. Se a gente estuda e se a gente gosta tanto de estudar teatro, é muito importante que a gente passe essa informação adiante, porque a informação não pode ficar aqui, ela tem que se espalhar por aí. Obrigada pela presença de vocês, estaremos juntos logo mais.